Nós estamos aqui então no capítulo 8. É um capítulo que fala sobre a excelência da sabedoria e depois fala sobre a eternidade da sabedoria. São dois aspectos. Lembra-se que eu lhe falei que às vezes quando aparece o negrito é uma divisão, né? Aqui tem duas divisões, tem mais do que uma divisão, duas divisões, mas essas duas estão intituladas aqui. Vamos falar um pouquinho sobre sabedoria? Vamos fazer a diferença entre conhecimento, inteligência e sabedoria? O que é o conhecimento? Conhecimento é você ter fatos até desordenados. Conhece aqui, conhece ali, conhece aqui. O que é inteligência? Inteligência é organizar esses fatos. Você organiza esse fato aqui, junto com esse, etc. e tal. Está aqui tudo organizado, né? Otimizado. E o que é sabedoria? É aplicar esses fatos para o crescimento do caráter ou para a formação do caráter. Então, sabedoria é quando a gente usa essas coisas de uma maneira correta. Sabedoria é quando a gente toma esses fatos organizados que a inteligência preparou, não é, para que a gente possa seguir. Não existe sabedoria sem conhecimento e também sem inteligência. Você pode não saber muita coisa, não saber o que é álgebra, ou não saber o que é uma integral, uma variável, e não importa. Seno, cosseno, tangente, uau! E tem gente que gosta muito, né? Eu já gostei uma época da vida. Mas saber isso não é o conhecimento disso, o conhecimento da vida, das coisas, não é? O conhecimento como funciona isso, como funciona aquilo. Então aqui vem falando sobre a sabedoria. E você pode perceber quando a gente fala sobre sabedoria, o livro fala sobre sabedoria, o livro de Provérbios, parece que se refere a Jesus. Há algumas indicações de alguns textos desses que aparecem em um Novo Testamento. E aí você pode dizer claramente, é Jesus. E alguns textos não aparecem, né? Falam sobre a sabedoria e parece que é uma senhora, e aqui é uma senhora que fica falando alto na praça, chamando atenção na praça. Então, dito isso sobre a sabedoria, não vamos falar sobre sabedoria, então dito isso sobre sabedoria, às vezes ela aparece no plural, não é? No plural. Então, tem vários significados, vários nuances aqui. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Parece que a sabedoria clama, ela chama, ela convida. Deus convida a gente para poder discernir as coisas e usar os fatos organizados, aplicando-os para o crescimento do caráter ou o desenvolvimento do caráter. Isso sim. Há pessoas que têm sabedoria supérflua, né, ou cultura supérflua, sabem de coisas que nunca serão importantes. Tudo bem, não tem problema nenhum saber essas coisas. Vamos organizá-las, né? Esses fatos organizados, e vamos usar aqueles que são úteis para a nossa vida. A Bíblia diz, né, vê de tudo, retém o que é bom, mas isso não quer dizer que eu devo ficar vendo porcarias, né? Hoje a gente liga o jornal, são 2, 3 assuntos repetidos a pandemia toda. Eu não aguento mais. Eu leio aqui, eu pego um desses sites aí de notícias, dou uma lida. Pronto, isso me interessa, quem me interessa. E há também alguns aplicativos que enviam para a gente no Telegram, eu tenho o Telegram, e ali aparecem o resumo das notícias. Pronto, já li, tá bom, ok. E ali são notícias mesmo, não é só de 2 assuntos, não é? Embora a gente queira saber muito sobre a pandemia e quando isso vai acabar, né? Vai acabar quando terminar. Vamos ter paciência, nós não podemos fazer muita coisa além de ficarmos em casa. Isso é sabedoria, isso é aplicação dos fatos conhecidos. Fique em casa. Fique em casa. Só se você precisar sair, saia. Uma urgência. Mas fique em casa. Saiu, põe a máscara. É isso. Pronto. Sabedoria. Ela grita. A palavra de Deus grita também, silenciosamente. Está lá na estante. Você deixa na estante? Está meio empoeiradinha a palavra? Vai lá, busca a palavra, tem sabedoria nela. E aqui vai fazer algumas comparações que parecem estar falando sobre Jesus, sobre o Messias, tá? E até tem alguns textos aqui e tal, mas vamos voltar aqui.
No cimo da montanha, junto ao caminho, nas encruzilhadas, ela grita. Nas veredas, junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, aqui é masculino, homens masculino, porque há dois homens aqui traduzidos, e um é masculino e outro é humanidade. A vós, ó homens, falou em porta da cidade, os homens estavam lá na porta da cidade, os mais velhos faziam lá os contratos e tudo mais. Ali é um ambiente de sabedoria. Resolver os problemas daquela comunidade era ali na porta, ou à porta da cidade, à entrada da cidade. A vós outros, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens, da humanidade, todos. Eu estou chamando, eu estou clamando. Ela diz assim: entendei, ó simples, a prudência, e a vós nécios, entendei a sabedoria. Busque o conhecimento. Organize esses fatos todos que você levanta do conhecimento. Organize através da inteligência e aplique-os à sua vida. Use. Então, às vezes eu ficava olhando o professor mostrar uma integral ali, fazer um cálculo da análise, e Senhor, onde é que eu vou usar esse negócio na minha vida? Eu já queria ser pastor. Mas eu tenho colegas que se formaram e usam isso para fazer os cálculos. Ora, se não fossem os cientistas estudarem tão profundamente a química, que seria de nós, diante das pandemias? Estão aí fazendo as vacinas, toda hora surge alguma coisa, uma informação nova, estudiosos. Aí eu fico pensando, mas como é que eles conseguem enxergar tudo o que faz esse pequeno vírus? É incrível. Aí você junta os fatos. Agora eles vão ser colocados para funcionar, vão ter a sua parte prática. E sabedoria é isso, colocar em prática aquelas coisas e que me ajudam a crescer no caráter. Então, vocês simples e vocês nécios vão poder me entender. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. A sabedoria de Deus nos mostra coisas retas. Não são meras filosofias de esquerda, de direita, de centro-esquerda, centro-direita, de centro e centro. Não tem, não é isso. É muito superior a qualquer coisa que o ser humano já fez. As cartas magnas dos países estão aqui espelhadas nesses princípios. Não matarás, né? Não mentirás. Fake news. Estão baseadas aqui na sabedoria. O verso 7 diz assim: porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Parece Jesus falando, né? A palavra de Deus. Eu sou a verdade. São justas todas as palavras da minha boca. Eu não vou fazer coisas tortas, diz aqui. Vou fazer coisas retas. Então, do 7 até o 9 você encontra assim: verdade, a minha boca vai proferir a verdade. Depois são justas as palavras. Aí depois diz assim: vou fazer coisas retas, não perversas. Nada torto. E finalmente ele usa de novo justas. São justas para o conhecimento. Aceitai o meu ensino. Ele é mais valioso do que a prata, do que o ouro, a partir do verso 10. Porque melhor é a sabedoria do que joias. Muito melhor. E tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Nada. Nada se pode comparar à sabedoria. Então o que a gente escolhe? Ter ou ser? É a grande questão da vida, né? Ter ou ser? Ter ou ser? Isso aqui, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, aí vem aqueles 7 itens que aborrecem o Senhor, né? E aborrecem, né? A soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu os aborreço, falando o que Deus falou lá atrás. Então a sabedoria está em Deus. Nós não sabemos exatamente o que se refere a Jesus, um verso aqui e outro, né? Diz assim: por meu intermédio reinam os reis, que muitos enxergam Jesus aqui, porque o reino deste mundo está nas suas mãos.
Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. O texto que eu li aqui, se alguém me ama, guardará minha palavra. Isso daqui é João. Quem me ama, guardará minha palavra. E viveremos nele e faremos morada nele. Olha que texto maravilhoso de João. E aqui ele diz assim, eu amo os que me amam, os que me procuram me acham, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Bens duráveis. O que é isso? É uma mesa com pés de ouro? Não. Muito mais do que isso. Aí ele diz assim, a eternidade da sabedoria. Desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. Você pode enxergar João, né? Apocalipse 3 também, quando diz assim, o verso 22, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Quer dizer, sempre usou, o Senhor sempre teve sabedoria, a sabedoria está em Deus. E estão traduzindo agora esse termo possuir aqui por criou. O Senhor me criou no início. Está com Deus, perfeito e eterno como Deus. Verso 30, então eu estava com ele e era o seu arquiteto dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Agora, filho, ouve-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Dá um tiro no pé, como a gente diz, né? Que coisa linda aqui. Sabedoria estava com Deus, era Deus. Parece muito João, né? João capítulo 1. Sabedoria era Deus. Como é que eu vou encontrar sabedoria? Não é alguma coisa etérea? Ela está aqui, ó. Segue essas palavras, meu filho. Aqui é um pai falando para um filho. Segue as minhas palavras e você vai encontrar sabedoria. Você vai pegar esses fatos desorganizados pelo conhecimento, vai organizá-los pela inteligência e vai aplicá-los pela sabedoria. Sabedoria para discernir entre o certo e o errado, o equilíbrio. Quanta coisa. Que Deus esteja com você hoje para tomar as melhores decisões. Pai, mãe, empresário, funcionário, filho, professor. Quantas decisões. Governantes. Se os governantes buscassem esse livro, não só mencionassem o livro, mas vivessem o livro. Ter o conhecimento não é suficiente, eu tenho que aplicá-lo. Diga isso para os governantes. Você tem que aplicar isso na sua vida. E aí, aplicar na vida dos outros também dessa forma. Vamos orar? Pai bondoso, pedimos a tua bênção. Dá-nos esta sabedoria. Dá-nos a sabedoria que Salomão recebeu. Para discernirmos entre o bem e o mal, Senhor. Para desenvolvermos o equilíbrio na vida. Para desenvolvermos o nosso caráter. Em nome de Jesus. Amém.